do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. As águas profundas os encobriram, como pedra desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso derrubaste os teus adversários. Enviaste o teu furor flamejante, que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como muralha. Águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava. Eu os perseguirei e os alcançarei. Dividirei o despojo e os devorarei. Com a espada na mão eu os destruirei. Mas enviaste o teu sopro e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Estendes a tua mão direita e a terra os engole. Com o teu amor conduzes o povo que resgataste. Com a tua força tu o levas à tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem. A angústia se apodera do povo da Filístia. Os chefes de Edom ficaram aterrorizados. Os poderosos de Moabe são tomados de tremor. O povo de Canaã esmurece. Terror e medo caem sobre eles. Pelo poder do teu braço, ficam paralisados como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor. Até que passe o povo que tu compraste. Tu o farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então Miriam, profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então vamos até aqui, né? Para a gente poder começar aqui, dando continuidade na aula que nós tivemos no início de dezembro, acredito eu, né? Não me lembro se a última aula foi no finalzinho de novembro ou se foi no início de dezembro, mas foi alguma coisa assim, né? Então a gente terminou falando sobre essa questão de Deus ter engolido, né, o exército de Faraó no finalzinho do 14. Todos eles foram totalmente engolidos pelo mar, tanto cavalos quanto cavaleiros, quanto todo o exército do Faraó foi lançado no meio do mar e não existem mais, a palavra fala. E aí nesse momento Moisés levanta um cântico, um louvor, uma exaltação a Deus, né? Quando fala cântico de Moisés, tá falando justamente dessa exaltação que Moisés dá nesse momento, né? Ele louva a Deus. Essa palavra louvor, gente, ela talvez sempre caia nos nossos ouvidos como algo direcionado à música, né? Como algo direcionado a dar louvor a Deus. Mas eu queria que vocês entendessem que a palavra louvor não tem a ver simplesmente com música, ainda que também, né? Mas a palavra louvar quer dizer engrandecer, quer dizer o quanto a pessoa é digno. Louvar é mostrar as qualidades, né? O caráter daquela pessoa, mostrar quem ela é com palavras, né? Dizer os benefícios realmente que aquela pessoa fez, ou tudo aquilo que ela tem feito por alguém. Por exemplo, assim, se a gente pega um exemplo básico na nossa vida, no nosso cotidiano, às vezes você tem, por exemplo, uma mãe, um pai, um filho, né, que tem uma atitude louvável, né? A gente usa esse termo, né? Olha, aquele pai
teve uma atitude louvável de salvar o filho do afogamento, né? Nós podemos louvar a vida desse pai, porque ele é muito bom, porque ele fez algo maravilhoso, né? Nós podemos louvar aquela pessoa, porque ela tem sido caridosa, né? Então, a palavra louvar a Deus, ou dar um cântico, no caso aqui de Moisés, tem a ver com essa atitude de glorificar, de dar glória, de exaltar, de dizer o quanto aquela pessoa é digna das tuas palavras, o quanto você entende a grandeza e o que aquela pessoa fez. E é isso que Moisés está fazendo aqui nesse momento. Ele faz um cântico ao Senhor, né? Então ele diz, no versículo do capítulo 15 que a gente começou, ele começa dizendo isso, né? Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro. Então, percebam uma coisa comigo. Quando a gente lê esse texto, a gente está justamente quase que visualizando a cena do que aconteceu, não é isso? A gente consegue ver que Moisés e o povo de Israel estão glorificando, louvando a Deus por aquilo que ele acabou de fazer. E aqui eu já começo dando uma palavra para vocês, para quem quiser anotar ou para quem quiser deixar aí como dica para vocês. Dar louvor a Deus tem a ver com aquilo que Deus tem feito na tua vida hoje. Tem a ver com aquilo que Deus está fazendo agora, né? A gente precisa começar a entender de como expressar a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa exaltação a Deus. Tem pessoas que não sabem nem o que falar diante de Deus, né? E quando na verdade o perfeito louvor, ele geralmente sai da boca daquele que está falando para Deus aquilo que ele está vivendo, aquilo que ele tem contemplado de Deus, aquilo que ele conhece de Deus, aquilo que ele tem sentido da parte de Deus. Esse é o verdadeiro louvor. Então não entende que não tem a ver com uma música que já está pronta, ainda que aquela música que aquele ministro de louvor fez. Por exemplo, nós podemos dar o exemplo de uma música de qualquer cantora aí, por exemplo, a Tamires, né? Eu ouço muito a Tamires. Então, se você pegar uma música da Tamires e colocar para tocar e você ouvir a letra daquilo que ela está cantando, um louvor que todo mundo conhece, que todo mundo canta, né? A tua mesa cura, né? A tua mesa cura, a tua mesa... Então, o que é essa música para Tamires? Para Tamires é um momento em que ela teve uma experiência com o Senhor. E não só no sentido de um momento único, mas um momento da vida dela que aquilo se torna um louvor. Entende o que eu estou querendo dizer, sim ou não? Consegue entender isso que eu estou dizendo? Então, a palavra cântico, a palavra louvor, a palavra dar louvor a Deus tem a ver eu respondendo a Deus aquilo que eu tenho visto, aquilo que eu tenho sentido, aquilo que Deus tem feito na minha vida, aquilo que eu tenho vivido de experiências com o Senhor. Então eu transformo isso em cântico, em exaltação, em louvor, ou em lamento, ou em salmos. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, a nossa experiência pessoal com o Senhor é que faz gerar esse tipo de capítulo, como o capítulo 15. Então, eu posso até usar de textos como esse para dar louvor a Deus também, porque eu vou estar dando louvor segundo aquilo que Deus já fez, mas Deus requer de mim também um louvor que procede do meu coração, que procede da minha vida, que procede das minhas experiências com o Senhor, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Se nós formos olhar no livro de Salmos, praticamente 70% do livro de Salmos não fala de coisas positivas. Os cânticos de Davi, de Asaf, de Jedutum e de todos os autores, né, do livro de Salmos, desse livro poético de Salmos, de cânticos, de música, eles não são de momentos muito bons. Eles geralmente, Davi, por exemplo, falava muito dos seus inimigos, de quanto ele queria que Deus derrubasse os seus inimigos, de quanto Deus fizesse justiça por ele. Percebem que está saindo da boca de Davi,
da boca de Asaf, da boca de Jedutum, da boca de Moisés, algo que eles estão vivendo com o Senhor, dando louvor a Deus. Percebe? Senhor, os meus inimigos me perseguem, mas eu sei que o Senhor vive, eu sei que o Senhor vai me livrar. Então é você dar a Deus o real sentimento ou a real realidade daquilo que você conhece de Deus. É expressar aquilo que você vive no seu relacionamento com Deus. Isso tem a ver com cânticos, isso tem a ver com louvor. Então, se a gente se aprofundasse nisso, nós íamos perceber o quanto muitas vezes nós simplesmente repetimos músicas que outros tiveram experiências com Deus, mas que aquela experiência às vezes não tem a ver comigo. Tem gente cantando que a tua mesa cura, mas que não está curado, que nunca foi curado e que mal senta à mesa em casa. Entendem o que eu estou querendo dizer? Então como é que eu posso na igreja cantar a tua mesa cura, se na minha casa eu não sento na mesa com os meus filhos, com o meu marido, com os meus amigos, com os meus discípulos, com os meus irmãos? Que louvor é esse que eu estou dando a Deus na igreja e que não reflete realmente o meu louvor a Deus? Então, alguém citou aí outro dia, né, a gente ouviu isso lá na igreja, que os crentes mentem mais quando eles estão cantando do que em qualquer outro momento da vida, né? Então, isso é terrível, gente. Nós, como cristãos, precisamos compreender essas coisas naturais e espirituais e passar a viver uma vida de intencionalidade. O que é uma vida de intencionalidade? É dar louvor a Deus de acordo com aquilo que realmente eu tenho vivido, de acordo com aquilo que realmente eu tenho aprendido do Senhor. Elisângela, mas então eu não posso cantar uma música que eu nunca tenha vivido, que eu nunca tenha experimentado uma experiência com Deus? Não estou dizendo que você não pode, mas talvez aquele louvor, se você está cantando, ele precisa no mínimo fazer você refletir o que você está cantando. Se aquilo faz sentido para você no sentido da sua vida. Senão realmente não faz sentido. Senão realmente você só está repetindo como um papagaio que aprende a falar aquilo que o seu dono fala. Entende? O papagaio não sabe o que ele está falando quando ele repete uma fala que o dono ensina, ok? Mas o dono sabe por que ele está falando aquela palavra, mas o papagaio só está repetindo. Ele não tem uma inteligência, ele não tem uma consciência do que ele está dizendo. Então, nós como cristãos não podemos ser papagaios dando louvor a Deus de algo que nós não temos vivido na nossa vida ou, no mínimo, refletindo a respeito daquilo que estamos cantando para ver se aquilo faz sentido para a nossa vida, se nós podemos viver essa realidade espiritual na nossa vida, ok? Então, eu só estou falando isso porque conforme a gente vai lendo o capítulo 15, a gente vai percebendo exatamente esse louvor da boca de Moisés e dos israelitas. Eles estão cantando aquilo que eles estão vivendo exatamente naquele momento com o Senhor, ok? Então, versículo 3, né? Parei no 2. Eu vou ler de novo aqui só para a gente continuar. Versículo 1, né? 15:1. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas profundas os encobriram, como pedra desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso derrubaste os teus adversários. Enviaste o teu furor flamejante que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como muralha. As águas profundas congelaram-se no coração do mar. Então Moisés está falando exatamente o que eles acabaram de ver, deles presenciar, deles verem o grande livramento que Deus estava dando para eles
na travessia do Mar Vermelho. O quanto Deus foi poderoso. Porque Moisés não precisou fazer nada, os israelitas não precisaram fazer nada, quem fez tudo foi o Senhor. Foi o Senhor quem os livrou do Egito, foi o Senhor que os encaminhou até diante do Mar Vermelho, foi o Senhor quem abriu as águas para que eles passassem em terra seca, foi o Senhor quem levou Faraó e os seus cavaleiros para correr atrás, né, para perseguir Israel, porque Deus tinha então agora a justiça, né, o juízo sobre eles. Não bastava simplesmente libertar Israel. Olha o que está saindo agora aqui na aula. Prestem atenção. Não bastava o Senhor libertar Israel do Egito. Não bastava. Se eles simplesmente fossem libertos, mas os seus inimigos continuassem vivos para sempre ou por algum tempo, muito provavelmente Israel seria perseguido onde eles estivessem. Então o que Deus faz nesse momento é mostrar para nós um tipo de como será o livramento do Senhor de juízo sobre os nossos inimigos. Então nós já falamos um pouco sobre isso, quero só lembrar. Egito fala do mundo, Israel fala da nação escolhida, do povo escolhido que somos nós, a igreja hoje. O deserto fala desse lugar entre o Egito, que é a nossa libertação, lugar de escravidão para libertação, e a terra prometida, que é a Nova Jerusalém, a Canaã celestial. Então nós estamos no meio desses dois pontos, né? O ponto A é de onde nós saímos, nós fomos libertos, e o ponto C é a Nova Jerusalém, a Canaã celestial. Nós estamos no ponto B. Aonde é o ponto B? O ponto B é o deserto. Só que o deserto é lugar de celebração, o deserto é lugar de festa ao Senhor, o deserto é lugar de conhecer a Deus, o deserto é lugar de ver milagres do Senhor. E no deserto nós estamos vendo uma outra coisa acontecer, aonde vai vir o juízo de Deus sobre os nossos inimigos. Alguém quer falar? No deserto. Eles não estavam no deserto ainda? Eles já tinham chegado em Canaã? Não, ok? Deus vai trazer juízo sobre os nossos inimigos. E os nossos inimigos são físicos, gente? Faz com a cabeça aí pra mim. Os nossos inimigos são físicos? São pessoas? Não. São principados e potestades. Aonde Deus vai trazer juízo sobre os nossos inimigos para que a gente consiga chegar até a Canaã celestial e tomar posse dela. Deus vai trazer juízo sobre os nossos inimigos no deserto. Anota isso. É nesse período que nós estamos agora. Então é nesse tempo, nessa era, que Deus vai trazer juízo sobre todo o principado e potestade. Nós já fomos libertos do Egito e nós estamos indo rumo à Nova Jerusalém, à Nova Canaã celestial, né? A terra que Deus está preparando para nós. E não é no céu, é aqui mesmo. Mas para que os nossos inimigos, então, possam... E com todos vendo, exatamente, a Dai está falando, né? Com todo mundo vendo. Então, Deus trará juízo sobre todo o principado e potestade aqui nessa terra. A grande batalha do Senhor Jesus contra todo o principado e potestade será na terra, será diante de todos. O Senhor vai destruir todos os seus inimigos diante de todo o povo de Deus e diante de toda a terra, né? Diante de todos aqueles que estiverem aqui para ver. Foi dessa maneira que o Senhor fez com o exército de Faraó, que é uma das tipologias do final dos tempos, do anticristo, dessa batalha que Deus vai travar contra os seus inimigos. Lembra que a gente está sempre caminhando com alguns tipos que Deus vai nos mostrando na Bíblia, ok? Moisés é um tipo de Cristo, de libertador, né? Ele mostra para nós um pouco de quem é Jesus através das suas atitudes, através do seu comportamento, da sua obediência a Deus, do que ele faz com Israel, né, libertando eles. Então Moisés é esse tipo de Cristo. E ele está dando louvor a Deus, então, a respeito disso tudo. Versículo 9. O inimigo se gloriava. O que o inimigo se gloriava? Olha o que ele dizia, o inimigo. Eu os perseguirei e os alcançarei.
dividirei o despojo e os devorarei. Com a espada na mão, eu os destruirei. Então, essa era a declaração dos nossos inimigos, dos inimigos de Israel, do faraó e seus carros e cavaleiros. Essa era a declaração. O inimigo se gloriava. Ele achava que ele ia conseguir perseguir, alcançar, destruir e despojar. Ele ia tomar posse de tudo aquilo que era do povo de Deus, de Israel, né? E o que acontece então no versículo 10? Mas enviaste o teu sopro e o mar os encobriu, afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem entre os deuses, com letra minúscula, é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Não existe ninguém, né? Moisés está perguntando quem é, né, um Deus como o nosso Deus, quem é tão majestoso, quem opera coisas tão tremendas e gloriosas. Versículo 12, estende a tua mão direita e a terra os engole. Então, com o poder de Deus, a terra toda é engolida, se Deus quiser, né? Versículo 13, agora aqui eu quero frisar algumas coisas, eu queria que vocês também riscasse a Bíblia de vocês aí ou o caderno. Versículo 13. Com o teu amor conduzes o povo que resgataste. Com a tua força tu o levas à tua santa habitação. Primeira parte, parte A. Com teu amor conduzes o povo que resgataste. Quem está conduzindo o povo saído do Egito, sendo liberto para a terra prometida, é o Senhor. Se tem alguém aqui que está em dúvida de quem é que tem caminhado com você, quem é que tem te conduzido no seu dia a dia, quem é que tem sido realmente o teu parceiro, o teu protetor, aquele que te guarda, aquele que te livra, aquele que anda com você todos os dias, que te conduz literalmente a essa terra que mana leite e mel, a essa promessa de uma terra prometida, é o Senhor. Então, ele está dizendo isso que ele faz em amor. Porque se ele fizesse, se a palavra tivesse dito assim, gente, com o teu juízo conduzes o povo que resgataste. O que aconteceria com o povo no deserto se Deus agisse com juízo, com justiça? O que aconteceria com eles? O que vocês acham? Eles morreriam. Ia morrer todo mundo. Morto. Todos mortos, isso mesmo, Adailton, isso mesmo, Rê. Se Deus agisse com justiça, com juízo, né, sobre os israelitas, não haveria um sequer vivo, por conta do pecado, ok? Todos eles ainda estavam em pecado, eles só tinham sido libertos do Egito. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, a gente vem para Jesus já limpo, gente, dos nossos pecados, no sentido de práticas, de manias, de maneira de viver. A gente totalmente, a gente chega limpinho e fala assim, ontem eu bebia, hoje eu não bebo mais. Para alguns acontece, né? Ontem eu mentia, hoje eu aceitei Jesus, já não minto mais. Ontem eu brigava com as pessoas, hoje eu já não brigo mais. Ontem eu era egoísta, hoje eu não sou mais. É assim que acontece com a gente quando a gente aceita Jesus? Não. É um processo. E Deus está dizendo que Ele conduz a gente em amor. É como você educar um filho, conforme ele vai crescendo. Você vai corrigindo um pouquinho cada dia, até que esse filho se torne maduro e realmente te obedeça como deve obedecer. É assim que Deus faz conosco. Moisés está declarando isso, sabendo o Deus que ele está servindo a partir de então. Ele consegue, inspirado pelo Espírito Santo, dizer isso para nós. Com o teu amor, conduzes o povo que resgataste. Quem nos resgatou do pecado, quem resgatou Israel lá do Egito foi o Senhor. Não foi o braço de Moisés, não foi a vontade do povo de Israel. Quem nos resgatou do pecado, da injustiça, do mundo, foi o Senhor com seu grande amor. Ele então vai nos conduzir, porque foi Ele quem nos resgatou. O amor dele é quem nos conduz. E ele fala a parte B desse versículo, que é o que eu mais gostei aqui. Eu queria que você entendesse isso.
com a tua força. Com a força de quem, gente? Do Senhor. Coloca aí. Com a tua força. Moisés está falando, com a tua força, Senhor. Com a tua força, tu o levas à tua santa habitação. Então, a força que nós temos, ela vem do próprio Deus, para nós caminharmos até a Canaã celestial, até a terra prometida. Quando nós somos resgatados do Egito, quando Israel foi resgatado do Egito, é a força do braço forte do Senhor quem vai lutar as guerras, quem vai vencer os inimigos, quem vai lutar por Israel e quem vai lutar por nós hoje, para que nós alcancemos a terra prometida. É isso que o Senhor está falando aqui através da boca de Moisés. Com a tua força, tu levas a tua santa habitação. Agora eu quero que você grife, ou você circule, ou você anote isso com letras garrafais. Aqui já tem uma palavra profética escatológica. O que é escatológica, Elisângela? É uma palavra que Deus está nos dando através de Moisés a respeito não só de Israel com a terra prometida, Canaã, mas com uma questão muito mais do tempo do fim, porque Moisés está profetizando através do Espírito que está nele, através do próprio Deus falando na boca de Moisés. Circula aí, santa habitação. Ou como está na versão de vocês? Quem quer falar? Como que está a parte B do versículo 13 na Bíblia de vocês? Alguém está com diferente aí? Fala aí para mim. Versículo 13, na minha Bíblia, ele fala: com teu poder o guias a tua santa habitação. A mesma coisa. Alguém muda essa santa habitação aí na Bíblia? A parte B do versículo 13, tem alguém? Se não tem, pode falar, Miguel. Santa morada, Elis. Santa morada na sua? Legal. Isso. Na minha está lugar santo que escolheu para morar. Opa, boa versão, Miguel, também. Muito boa. Lugar. Fala de novo, Miguel. Conduziu seu povo ao lugar santo que escolheu para morar. Olha essa versão, gente. Lugar santo que escolheu para morar, para fazer a sua habitação. Cleo, quer falar? Fala aí para nós. Tá, a habitação da tua santidade. Fala de novo, Rê, que tá dando aquele barulho de fundo. Fala de novo. Com a tua força levaste a habitação da tua santidade. Tá, aí fica um pouquinho mais difícil pra gente entender essa questão de lugar que Deus decidiu morar, né? Algumas versões dão mais entendimento, outras um pouquinho menos entendimento do que o texto está dizendo. Mas gostei muito da versão que o Miguel, que melhora ainda mais aquilo que Deus está falando. Ele está dizendo, gente, que com a força dele, com a força do Senhor, ele está nos levando à tua santa habitação, ao lugar que ele decidiu morar. Gente, pergunta que faço agora para vocês, já que eu falei que o texto está falando de forma escatológica. A primeira análise que a gente faz aqui nesse versículo é: para onde Israel estava caminhando? Quem quer falar? Para onde Israel, que tinha sido acabado de ser liberto do Egito, estava sendo conduzido? Para onde eles estavam indo? Terra Santa. Terra Santa, Canaã, né? Daiane falou aí, não saiu no áudio, mas habitação da tua santidade, N-A-A, né? Legal. Eles estavam indo para Canaã, para terra prometida, vamos falar assim para a gente poder entender, né? Mas Canaã, ok? Então eles estavam indo para lá. Moisés está dizendo isso aqui para nós nesse texto do cântico da travessia do Mar Vermelho, dizendo que Deus está levando o seu povo para a tua santa habitação. Deus habita em Canaã, gente? Pergunta mais que racional. Aonde Deus habita hoje? Digam para mim. Aonde Deus habita hoje? Nesse momento, onde Deus está habitando?
assim, ó, né? Lá no céu, vamos dizer assim, ok? Então, se Moisés estivesse falando para nós do lugar que Deus habita e que nós vamos para o céu, então ele não diria que o povo estava sendo conduzido para a terra não estava dizendo que o povo estava indo para Canaã, porque era para onde eles estavam indo. Moisés está falando que o Senhor os leva à sua santa habitação. Eles estão indo para Canaã. Moisés está sendo inspirado pelo Espírito Santo para dizer que nós vamos entrar, nós estamos indo para o céu. Ok, tá bom, pode ser uma das interpretações, mas eu tenho muito mais entendimento de forma escatológica, e quem está aqui há mais tempo comigo sabe que a terra vai ser restaurada e que o Monte Sião, né, o lugar lá daquela cúpula dourada, que é o monte de Deus, é o lugar onde Deus vai habitar, o templo do Senhor vai estar lá. Então vocês concordam comigo que Moisés está falando muito mais de forma escatológica sobre o tempo do fim, sobre o lugar onde Deus vai habitar, né? Novos céus e nova terra, e o próprio Deus habitará conosco, Apocalipse vai dizer. Então, aonde vai ser a habitação de Deus, escatologicamente falando? Onde Deus vai vir habitar? Ele vai continuar morando no céu? Não. Ele vai vir habitar na terra, ele vai vir morar junto com os homens, Apocalipse fala, né? A morada de Deus vai ser nessa nova Jerusalém, esse novo céu e nova terra que vai descer do céu, né? E vai habitar no meio de nós. Então Deus vai estar aqui. Então Moisés está falando de forma objetiva para aquele momento, porque eles estavam indo para Canaã, que é o lugar onde a habitação de Deus vai estar. Esse trono de Deus vai ser estabelecido sim. A nova Jerusalém que desce do céu vai pousar, né, ali em Jerusalém, no Monte Sião, e Deus vai reinar toda a terra a partir dali. Então ele está falando tanto para aquele momento da história, mas também escatologicamente. Então aqui nós temos um texto totalmente escatológico. Ele está profetizando algo para um futuro muito distante de Moisés. Mas o Senhor está sempre falando a respeito do seu plano de redenção em toda a Bíblia. Desde Gênesis, nós vimos muito isso acontecer, e agora aqui em Êxodo e nos outros livros a gente vai ver muito Deus falando a respeito disso. Então ele está dizendo que ele está levando o povo dele para a sua santa habitação, o lugar que ele decidiu morar. E Deus decidiu morar em Israel, Jerusalém, na Terra Santa, no Monte Sião. Ele decidiu morar naquele território da terra, no centro da terra ali, é o lugar que Deus decidiu que ele vai morar, que ele vai colocar a casa dele, literalmente, ok? Então é disso que Deus está falando. Tudo bem até aqui? Alguém ficou com dúvida do que eu acabei de falar aqui, ou deu para entender o que eu quis dizer e o que o texto tá dizendo para nós? Tudo bem? Vamos seguir. Versículo 14. As nações ouvem e estremecem. Angústia se apodera do povo da Filístia. Os chefes de Edom ficam aterrorizados. Os poderosos de Moabe são tomados de tremor. O povo de Canaã esmurece. Terror e medo caem sobre eles. Pelo poder do teu braço, ficam paralisados como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor. Até que passe o povo que tu compraste. Vamos até aqui. E aí eu queria que quem tiver aí com os seus mapas, que você aproveite para pegar e grifar neles. Eu grifei aqui, ó, para vocês verem. Aonde que eu mostro aqui, ó. Tá vendo? Opa, vamos ver se dá para focar. Tá vendo? Eu grifei 4 territórios aí no nosso mapinha, que o povo está saindo do Egito. Então, a primeira terra que eu grifei aqui, que é o que o texto está dizendo, as nações ouvem e estremecem, né? No versículo 14. Angústia se apodera do povo da Filístia. Quem é o povo da Filístia, gente? É justamente os filisteus. É aquela região que hoje está Gaza, né? Que a gente vê aquela guerra de hoje, do território de Gaza. Então, tá lá nos filisteus, né? No povo lá da Filístia. Então eles ouvem o que Deus acabou de fazer através da abertura do Mar Vermelho e do afogamento de todo o exército do Egito, e eles tremem
de medo diante disso, né? Isso que está falando? Angústia se apodera. Mapa grande. Perdão, pode falar. Mapa pequeno ou mapa grande? Eu grifei nesse mapa que tá o roteiro da saída do Egito, ó. Esse aqui. Dá pra também grifar nesse daqui, mas ele não aparece uma das terras nessa. Então eu preferi fazer nesse. Esse que é o passo a passo do povo indo para Canaã. Então esse aqui dá pra gente ver melhor. Então ele fala que os filisteus, tá lá em cima, do ladinho de Gaza, tá escrito filisteus. Esse é o primeiro povo, que é a Filístia aqui, que se apodera de angústia. Versículo 15. Os chefes de Edom ficaram aterrorizados. Gente, quem era Edom? Alguém lembra da genealogia? Quem é Edom? Vocês lembram? Esaú, né? Esaú foi chamado de Edom. Edom fala de vermelho, porque ele era ruivo, né? Então foi dado o apelido para ele de Edom. Então o povo de Edom é o povo da descendência de Esaú, ok? Então o povo de Edom, os chefes, né, de Edom, os chefes de família de Edom, ficam aterrorizados. Os poderosos de Moabe, aí tá um pouquinho acima de Edom, tá escrito Moabe no mapa. Os moabitas, né? Os poderosos de Moabe são tomados de tremor. Quem são os moabitas? Quem é Moabe, gente? Quem lembra? É um dos filhos a descendência de uma das filhas de Labão? Não Labão. Foi quase. Enfim, o nome dele. Quem aí? A Renatinha falou. Da mulher que virou escrava. Ela mesma. De Ló, né? É um dos filhos das filhas de Ló. Né? Ló teve filhos com as suas duas filhas e um dos filhos de Ló é Moabe. Então, os moabitas, o povo de Moabe, também fica tomados de tremor com Deus libertando Israel lá do Egito e fazendo isso que ele acabou de fazer no Mar Vermelho. É disso que o texto está falando. O povo de Canaã esmurece. Então tem um nominho lá escrito Canaã também no meio. Os cananeus, eles esmurecem de ouvir que Deus está fazendo algo tremendo, glorioso com Israel ali no Mar Vermelho, conduzindo eles, libertando eles do Egito. Uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas foi liberto do Egito pela mão poderosa do Deus de Jacó, do Deus de Abraão. Pensa as notícias correndo, gente. Olhem por esse lado. Existem notícias correndo ao redor dessas terras que vocês estão vendo aí no mapa. É isso que está acontecendo. Eles estão recebendo notícias do que Deus está fazendo desde o Egito e agora na travessia do Mar Vermelho. Terror e medo caem sobre eles. Pelo poder do teu braço ficaram paralisados como pedra. Tá falando do poder de Deus, como todos os povos estão paralisados. Versículo 16, né? Até que passe o teu povo, ó Senhor. Até que passe o povo que tu compraste. Então, o que Moisés está falando? Até que Israel passe por esses territórios, né? Pelo território de Edom, pelo território de Moabe, que nós vamos ver isso mais para frente. Esses povos temem e tremem pelo que Deus pode fazer com eles. Pelo que Deus pode lutar a guerra por eles, né? Então, eles estão temendo a tomada de território mesmo. Eles estão com medo de que a terra deles seja tomada por esse povo que acabou de sair do Egito. E nós vamos ver o que vai acontecer, né? A gente já sabe a história, mas nós vamos ver isso de forma mais prática. Versículo 17. Tu farás, aqui complementa o versículo 13, tá? Olha o que está escrito. Tu farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para tua habitação. Moisés, então, reforça a ideia do versículo 13, que o Senhor vai fazer entrar e plantar todo o povo de Israel no monte da tua herança. Israel é uma região muito montanhosa, né? Então Deus vai plantar o seu povo ali naquelas montanhas de Canaã,
que o Senhor já deu para eles, né? Porque esse é o lugar que o Senhor fez para a habitação dele. Moisés reforça isso aqui no versículo 17. No santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Então está falando que existe um santuário já, mesmo antes de Moisés construir o tabernáculo, Moisés já está falando sobre um santuário. Esse santuário, na verdade, ele já está pronto lá com o Senhor, no céu, né? A nova Jerusalém, ela já está pronta desde a eternidade, vamos dizer assim. No céu já está tudo pronto. Então, essa questão escatológica que eu falei, é isso que Moisés está falando, já está pronto. Esse santuário para Deus habitar, esse santuário para Deus morar, ele já praticamente está pronto. Quando ele vier, quando ele voltar, quando ele estabelecer o seu lugar de habitação, a sua morada aqui na terra, isso tudo já está pronto desde a eternidade. Deus é Deus de eternidade, né? Deus não está preparando nada, ele já preparou. Olha o que ele diz no versículo 18. Quão poderoso é isso? O Senhor reinará eternamente. Então ele está falando de eternidade. Ele não está falando de um período específico. Ele não está falando que Deus vai reinar em Israel durante esse período que Israel está tomando Canaã. Não. Ele está falando que Deus, o Senhor, vai reinar eternamente. Então, até que os nossos inimigos sejam postos debaixo dos nossos pés e o Senhor então tome o teu trono e reine eternamente. Então, o Senhor está conduzindo Israel a esse lugar da habitação dele e que ele vai reinar nesse lugar eternamente. Então, não está falando só desse momento da história em que Moisés e mais precisamente Josué vai fazer o povo herdar a terra prometida. Não, esse é só um piscar de olhos, ou esse é só uma fração de segundos do tempo que Deus está mostrando o que ele vai fazer na eternidade, ok? Versículo 19, só complementando então, né? Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então ela quase que respondia com as mulheres o início do cântico de Moisés, porque no versículo 1 ele fala: lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então sabe aquelas músicas que a gente dá resposta, que alguém fala, né, uma frase e aí toda a igreja repete aquela mesma frase? É mais ou menos isso que Miriam está fazendo junto com as mulheres, dançando e tocando tamborim. Moisés falava e elas repetiam o que Moisés estava dizendo, né? Porque ela fala a mesma frase que Moisés já tinha dito no início do cântico, do louvor que ele está dando. Ok, queridos? Então, entendido até aqui o que é dar louvor, o que é dar um cântico ao Senhor, o que é mostrar, né, aquilo que Deus está fazendo ou falando através da música, através do seu louvor, da sua adoração, é o que Moisés nos ensina aqui no capítulo 15. Vamos seguir? Tudo bem até aqui? Eu acho que eu... vocês querem fechar e a gente já abre de novo para não ter que parar? Pode ser? Vamos fechar, faltam só 6 minutos, aí eu já fecho e a gente já abre direto, tá bom? Bora lá, bem rapidinho, 15 pessoas.
Versículo 22, gente. Versículo 22, seguem lá comigo. Vamos lá, versículo 22, e aí a gente termina o capítulo 15 aqui. Depois disso não. Peraí. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho. Versículo 22, gente, seguindo aí. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber. Das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Versículo 25. Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhe deu leis e ordenanças, e os pôs à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde haviam 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Gente, tem muita coisa só nesses versículos que nós acabamos de ler. E nós vamos seguir então aqui falando um pouquinho sobre eles. Então, versículo 22 começa dizendo aí o seguinte: depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Vocês conseguem seguir aí no mapinha? Eles estavam então no Mar Vermelho, que está lá depois de Pi-Hahirote, do terceiro ponto lá no mapa. A gente já vê um pedacinho de água ali, que é justamente a travessia que eles fazem do lado de cá do Egito para o lado de lá, o deserto de Sur, que eles falam aí, né? Ok? Então, eles atravessam o Mar Vermelho justamente nessa direção. Se vocês não tiverem com o mapa, só ouçam, não tem problema, depois vocês olham lá, tá? Mas quem tiver com o mapa, acompanha o mapinha aí, fica mais fácil. Então, assim, depois, versículo 22, depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur, que é essa travessia para o lado de lá. Durante 3 dias, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Então, se vocês olharem no mapinha, o ponto 4 é Mara, ok? Então, eles descem aí margeando o mar, margeando esse pedaço de água que tem entre hoje a Arábia Saudita ali, né, aquela região da Arábia Saudita, e a África, né? O lado de cá é a África, o lado de cá o Egito. Então, é esses dois lados aí do mapa. Depois, se vocês quiserem comparar esse mapa com o mapa atual, para vocês se localizarem. Então, quando eles saem lá de Pi-Hahirote, que é o ponto 3, atravessam o Mar Vermelho para o lado de lá do deserto de Sur, e eles vão margeando aí esse deserto, eles chegam ao ponto 4 do nosso mapinha, que é Mara, esse lugar das águas amargas. Mas esse trajeto entre Pi-Hahirote e Mara, ele fala de 3 dias. Gente, vocês lembram que a palavra de Deus, nada do que está aí, principalmente números, observações, né, que o autor faz aí, ou o texto em si, nada está por acaso, ok? E eu grifei na minha Bíblia aqui esses 3 dias e grifei também sem encontrar água. Então, o que aconteceu de mais importante dentro do Novo Testamento a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, que durou 3 dias, gente? Quem pode me dizer? Abra o áudio e diga o que aconteceu em 3 dias. O tempo que Jesus ficou
Oh, meu Deus, na sepultura. Exatamente. Obrigada, Miguel. É isso aí que ia falar, Soninha? Quer falar também? Ou era isso mesmo que você ia responder? Não tá conseguindo abrir o áudio? Tá. Agora consegui. Não, era isso mesmo, ia falar morte e ressurreição, né? Isso aí. E Jesus é comparado com a água da vida, ok? Então, entre a nossa libertação, que estava sendo pelo próprio feito pelo próprio Jesus, e o momento em que ele então traz a ressurreição, a vida dele, para que nós então pudéssemos ser salvos, porque vamos pensar teologicamente juntos aqui. Se Jesus só morresse e fosse sepultado e não ressuscitasse, nós poderíamos ser salvos? O que vocês acham? Não, ok? Então, a morte de Jesus, ela precisa ser completa. Então, esse período entre a morte e a sua ressurreição foi um momento de extremo silêncio, extrema solitude de Jesus ali, né? E então, durante esses 3 dias em que Jesus esteve no túmulo, não houve água da vida para ninguém. Ok? A água esteve extremamente estancada durante 3 dias. Então, o texto está dizendo para nós que depois que Israel sai do Egito e passa pelo Mar Vermelho, o Mar Vermelho fala essa libertação dos inimigos, ok? Que estavam nos perseguindo. Então, fala desse momento de uma travessia, de um ponto de extrema perseguição, para agora um momento de alívio, porque os nossos inimigos foram lançados no mar. E eles começam a caminhar em direção à terra prometida. Mas diz que durante 3 dias eles caminham no deserto, e nós já sabemos o que é o deserto, mas não existe água, ok? Eles ficam 3 dias sem encontrar água. Então fala desse momento de Jesus na sepultura, minha opinião, tá bom? Se vocês quiserem estudar um pouquinho mais o texto, talvez o Espírito Santo tenha muito mais para nos falar, mas eu olho para o número 3 e me vem em memória justamente esse período de Jesus no sepulcro, em que ele fica ali na sua morte. Não há vida, não há água da vida que possa jorrar naquele momento de 3 dias. Mas quando ele ressuscita, então a água pode então jorrar novamente e trazer vida para mim e para você. Então eles ficam no deserto 3 dias caminhando sem encontrar água. Então chegaram a Mara. Eles estão no deserto e eles chegam então numa cidade ou num lugar, num vilarejo chamado Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque elas eram amargas, ok? O deserto de Sur aqui, nessa região de Mara, o texto está falando que eles chegam lá, mas as águas de Mara, elas são amargas, elas não podem ser bebidas, elas são insalubres, né? Elas não podem ser bebidas. E a palavra então diz que quando eles chegam ali naquele lugar, essa é a razão pelo qual o lugar chama Mara, né? Lugar amargo, lugar de amargura. Diz o versículo 24, e o povo começou a reclamar a Moisés dizendo, que beberemos? Deixa eu fazer uma pergunta para todos nós aqui, para a gente então olhar para esse texto. Gente, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, quando a gente vai então para esse momento de libertação, quando a gente está começando a caminhar com o Senhor, que a gente começa a ver o deserto diante de nós, né? Essa caminhada que vai começar a acontecer depois que você aceita Jesus, que você se depara com a primeira dificuldade pós-libertação, né? O Mar Vermelho foi uma dificuldade, mas foi uma dificuldade para vencer os inimigos, né? Para derrotar todos os inimigos. Os inimigos foram vencidos, agora eu começo a caminhar no deserto e Jesus já está pronto para me dar água da vida porque ele está vivo, mas eu começo a caminhar com Jesus e no meu primeiro obstáculo, na minha primeira dificuldade de vida com Jesus, eu viro para as pessoas que estão ao meu redor, eu viro para o meu líder, para o meu pastor, para as pessoas que estão perto de mim e digo, o que beberemos? Eu estou com sede. Você me disse que Jesus era a água da vida, não foi isso que as pessoas pregam para as pessoas aceitarem Jesus? Disse que ele é a água da vida,
mas agora eu tô caminhando e veio a primeira dificuldade na minha vida e eu estou com sede. Eu não tô conseguindo ver essa água da vida que você tá me dando, que você falou, na verdade, que existe, né? Eu tô caminhando no deserto, já tem alguns dias e não encontro água, e quando eu encontro água, essas águas são amargas. E eles vão então, todo aquele povo, para Moisés e diz: o que beberemos? Ok? E aí o texto continua, vamos pensando junto aqui. Moisés diz: Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e esta se tornou boa. Então esse arbusto tinha o poder de transformar a água de Mara em uma água amarga para uma água potável, para uma água que se podia beber. Então o líder mostra que diante de uma água amarga existe algo que você lança, e eu não vou falar o que é esse arbusto, porque a minha Bíblia não fala. Alguns estudiosos falam sobre um tipo de madeira que é lançado sobre essa água e é por isso que ela fica boa, mas eu costumo dizer que quando eu pego a água da vida e lanço ela mesmo diante da amargura de uma água que está diante de mim, mesmo das minhas circunstâncias, mesmo da água que eu tenho para beber e que não está boa, quando eu jogo, quando eu lanço isso direto para o Senhor faz de uma água totalmente insalubre em uma água totalmente potável que eu posso beber. Jesus é a água da vida. É Ele quem me dá essa água totalmente potável. É nele que eu tenho que buscar essa água para beber. Não é em outro lugar, não é em outra fonte. A fonte de Mara não me daria uma água potável. A fonte do mundo não vai me dar uma água potável. A fonte do meu pastor não vai me dar uma água potável. A fonte do meu líder não vai me dar uma água potável. A fonte do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, do meu emprego, não vai me dar uma água potável. Jesus tem água da vida, água potável para eu beber. Todas as vezes que eu sentir sede, todas as vezes que eu estiver diante de uma circunstância que eu estou sentindo sede, sede fala de necessidade fisiológica, necessidade do corpo, necessidade da vida. Nós só podemos ter vida com água. Nosso corpo necessita de água para viver. Então, se você está sentindo sede, é porque você já está com falta de água no seu corpo. Diz aí os nutricionistas, né? Aquelas pessoas que estudam o corpo humano. Quando nós sentimos sede, é porque nós já estamos desidratados, porque já falta água suficiente no nosso corpo. Então, se você está sentindo sede, se a tua caminhada de só 3 dias, né? De algum momento já tá te dando sede e você chega diante da cidade que você tá ou da circunstância que você tá e você encontra essa água insalubre, Jesus é a água para onde você precisa ir e buscar fonte, água viva nessa fonte, ok? Então nós temos um lugar para beber. Vamos seguir, que Moisés vai falar um pouco sobre isso depois também. Em Mara, o Senhor lhe deu leis e ordenanças e os pôs à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos, obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Gente, faz a conexão para mim do versículo anterior para esse versículo. Vocês conseguem fazer a conexão? Eu não consigo se eu não olhar com um olhar um pouco mais estudioso, ok? Porque ele está falando de Mara, de uma água amarga, de um arbusto que é jogado nessa água e ela se torna boa, de um povo que está com sede e que quer ser saciado, e Moisés clama ao Senhor, e o Senhor então dá esse arbusto, ele joga, e a água se torna boa e eles podem beber. Mas em seguida, no versículo seguinte, o Senhor começa dizendo assim: em Mara, nesse lugar onde a água era amarga, ou nesse lugar de amargura, vamos dizer assim, o Senhor lhe deu leis e ordenanças. Ué, Moisés já tinha subido o Monte Sinai, gente? Já tinha as tábuas da aliança aqui? Aconteceu. Deus deu uma adiantada no texto, né? O que aconteceu? Vocês lembram que Abraão, o Senhor fala num dado momento que Abraão seguia
os mandamentos e os decretos de Deus? Quem lembra desse versículo que a gente leu lá em Abraão? Que Abraão seguia, né, as leis e os mandamentos do Senhor. Se vocês depois tiverem dúvida, me falem que a gente acha o versículo. Eu não anotei aqui, mas o texto está lá, né? Que Abraão, ele foi justificado ou ele foi chamado por Deus porque ele já obedecia às leis e os decretos do Senhor, ok? E aí eu quero falar um pouquinho com vocês. Eu já falei lá atrás que a gente ia usar muito isso. E me cobrem, me ajudem, que eu preciso fazer como se fosse uma pequena tabela para vocês, com alguns nomes em hebraico dos textos que vai falar sobre mandamentos, leis, decretos, ordenanças e estatutos. Nós temos 5 palavras que vão ser muito usadas, não precisa se preocupar em anotar isso agora, mas essas 5 palavras, elas vão ser muito usadas daqui para frente, a respeito de toda a história de Israel, de todo o Velho Testamento praticamente, ok? Então eu preciso entender o que é o significado em hebraico e para a interpretação do texto que eu estou lendo ficar mais clara, mais objetiva, mais bacana, né? Para eu entender isso melhor. Então, quando Deus começa a falar sobre leis, decretos, ordenanças, estatutos e mandamentos, eu preciso saber do que Deus está falando. Não é tudo a mesma coisa. Não é tudo farinha do mesmo saco. Não é. São coisas totalmente diferentes no seu contexto de palavra em hebraico. Só que o tradutor da Bíblia para o português, ele geralmente vai usar, às vezes, a mesma palavra no português para 2 palavras diferentes em hebraico. Então a gente vai começar a ver essas palavras também em hebraico, quando elas aparecerem, para a gente saber do que Deus está falando, para que a gente possa entender o texto naquilo que Moisés está escrevendo, ok? Então aqui não está sendo falado a respeito dos 10 mandamentos, a respeito das leis que Deus deu para Moisés lá no Monte Sinai. Não, Deus já está falando da mesma coisa que Abraão obedecia, que os antigos já obedeciam, que era a palavra que Deus falava de pai para filho. Então já eram os princípios de Deus sendo falados, né? Sendo passados para os pais passando para os filhos passando para os filhos, que são os netos, e assim sucessivamente. Desde Adão e Eva, e desde depois Noé, com seus 3 filhos, é dessa maneira que Deus passava a sua lei, os seus decretos, as suas ordenanças, os seus mandamentos, através de uma linguagem muito mais oral do que escrita por enquanto. Moisés vai escrever esses textos para nós muito lá na frente, lembra? Já tinham se passado muito dessa história, já tinha acontecido tudo isso que nós estamos lendo, quando Moisés vai escrever isso em tábuas, em tabuletas, né? Mas isso tudo está acontecendo e está sendo transferido de uns para os outros através da palavra, do oral, né? Passando de um para o outro através da fala. Então, quando Deus está falando essas palavras aqui em seguida de Mara, Deus está dizendo assim: Israel, vamos ler lá de novo? Volta comigo para o texto. Versículo 25, a parte B aí. Em Mara, o Senhor lhe deu leis e ordenanças. Essa palavra leis, que está aqui na minha NVI, em algumas está estatutos. Como que está essa palavra leis aí no de vocês? Podem compartilhar aqui comigo, só para a gente ver como é que está aí. Leis, aqui no meu está leis e ordenanças. Como que está aí no de vocês? O meu está Estatutos. estatutos. Só estatutos? Não tem 2 palavras? Estatutos. E aí, versículo 20. E uma ordenança. Leis, E ali os provou. estatuto e ordenança, pastor Marcos, é isso? Isso. Miguel, como que tá aí? O meu está se guardar os seus mandamentos, guardar os seus mandamentos, os seus estatutos. Não deixarei que vocês sofram nenhuma das doenças que trouxe. Tá. Outras palavras. Mais alguém tá com diferente aí? Como que tá aí a sequência? Mandamentos e decretos.
mandamentos e decretos. Gente, vocês não estão olhando a parte de baixo não, né? Vocês estão olhando bem no comecinho lá do versículo, porque embaixo tem mandamentos também, tá? Mas não, eu quero os primeiros, no versículo, finalzinho do versículo 25 mesmo. Leis e ordenanças, em alguns estão estatutos, mandamentos, ok? Então, essa primeira palavrinha que tá na Bíblia de vocês aí, que aqui na NVI tá leis, olhem para a Bíblia de vocês, o que tiver aí não tem problema. No original, essa palavra, a primeira palavra é a palavra choque, que é C-H-O-Q, de queijo, tá? Choque, só com o que mudo, né? Então essa é a primeira palavra em hebraico para leis, uma das palavras que aparece em hebraico. Depois eu vou fazer essa tabelinha para vocês. Mas essa primeira palavra é choque. A segunda palavra, que algumas está mandamento, estatuto, o meu está ordenanças, é a palavra mishpat, ok? Em hebraico. Essa palavra mishpat é outra palavra também usada para ordenanças, para mandamentos, mas ela está traduzida com palavras iguais e que na verdade tem significados diferentes. Então, o que significa a palavra choque em hebraico? A palavra choque em hebraico significa estatuto, ordenança, limite, tarefa prescrita. Então, quando Moisés está falando em hebraico a palavra choque, ele está falando sobre Deus estar dando ordenanças, limite, tarefa prescrita. Não fica um pouquinho mais fácil para entender? Falando nisso, gente, alguém me ajuda com a hora. Eu esqueci de colocar o meu despertador antes de ligar o vídeo, tá bom? Então vocês me ajudem aí quando chegar 9h30 a me dar um salve, tá bom? Chegou 9h30, vocês me dão um toque aí no relógio de vocês, tá? Eu não vou conseguir saber a hora que é, mas eu sei que falta aí uns 15, 20 minutos, né? Pode falar, Dai. Essas foi as mesmas palavras que acho que você deu quando você falou numa aula em agosto, porque eu anotei que você tinha dado sobre preceitos, mandamentos, decretos e leis. É isso mesmo. Você São as mesmas palavras. Eu lembro. Hebraico. Isso, eu lembro que na época eu falei até que eu ia fazer essa tabelinha. Tá aqui, a tabelinha tá pronta. Eu preciso fazer num papel, num PDF bonitinho, para enviar para vocês imprimirem ou copiarem, porque como o hebraico as letras são meio diferentes, né? Só de falar, às vezes a gente não sabe escrever. Então eu quero mandar para vocês escrito e os significados dessas palavras, ok? Para ficar mais fácil da gente entender. Então a palavra choque em hebraico é estatuto, ordenança, limite, tarefa prescrita. A segunda palavra que eu falei hoje, que está aqui na minha ordenança, que é a palavra mishpat, ela significa julgamento, justiça, ato de decidir um caso. Ok? Então, se a gente trocasse essas palavras aqui que estão no finalzinho do versículo 25, percebam o que pode acontecer no nosso entendimento. Ouçam aí, eu não troquei, mas vou trocar aqui junto com vocês. Então, a gente vai usar, na primeira palavra, que está na Bíblia de vocês aí, nós vamos colocar a palavra tarefa prescrita. Você sabe o que é uma tarefa prescrita? É como se eu deixasse assim, eu tenho uma menina que me ajuda aqui em casa, certo? Aí eu pego e deixo para ela uma tarefa prescrita, ok? Eu deixo assim, olha, hoje você vai fazer a limpeza dos vidros da casa. Isso é deixar uma tarefa prescrita, ok? Então, essa primeira palavra choque, um dos significados dela é essa. É deixar alguma coisa prescrito. Escrito prescrito, ok? Isso faz toda a diferença. Então, Deus já deixou uma tarefa prescrita para Israel, para o povo que saiu do Egito, ok? Se tiver difícil, vocês me falam, a gente para e a gente tenta explicar melhor, tá? Mas a gente vai precisar entender essas palavras. Então, a palavra choque, a gente pode trocar por tarefa prescrita. A segunda palavra, a gente pode trocar por ato de decidir um caso ou justiça, uma das duas. Vamos ver o que encaixa melhor aqui, se a gente consegue trocar essas palavras. Vamos fazer o papel do tradutor da Bíblia, certo? Vão lá pro texto de vocês, vamos tentar trocar. Se vocês quiserem até escrever, escrevam aí pra gente tentar fazer esse versículo fazer sentido. Pode falar, Cíntia. Pode falar de novo.
Não entendi. Como escreve essa outra palavra? A outra palavra, M-I-S-H-P-A-T. M-I-S-H, mishpat. Acho que tem um S aqui também. Eu escrevi meio tortinho, mas eu acho que tem um S. M-I-S-H-S-P-A-T. Mishpat. M-I-S-H-S-P-A-T. Eu vou mandar para vocês isso. Podem ficar tranquilos. Escreve do jeito que vocês quiserem aí, depois vocês vão ter, tá? Agora vamos tentar trocar no versículo o que Moisés está falando aqui. Em Mara, o Senhor lhes deu tarefas prescritas e ato de decidir um caso. Ou, a segunda, vamos trocar para justiça. Eles têm que fazer justiça. Então vamos lá. Em Mara, o Senhor lhes deu tarefa prescrita e justiça. Eles deviam fazer justiça, coisas certas, né? Coisas que Deus está pedindo para eles fazerem. E os pôs à prova. Então, como Deus já tinha prescrito, como Deus já tinha falado com eles a respeito do que eles tinham que fazer depois que eles saíssem do Egito, isso é a tarefa prescrita, e que eles tinham que agir com justiça, que eles tinham que ser pessoas justas diante de Deus, Deus está dizendo, agora vamos voltar para o versículo. Estão conseguindo seguir o meu raciocínio? Digam aí, se tá ou não. Certo? Vamos voltar para o versículo, então, olha o que Deus está falando. Em Mara, o Senhor lhe deu tarefas prescritas e justiça, e os pôs à prova. Esse pôs, não sei como é que tá aí na tradução de vocês, quem não tá com a NVI, né? Esse pôs é aquela provinha mesmo. Deixa eu ver se vocês entenderam o que eu falei. A gente tem falado muito sobre isso nos nossos encontros, né, mulheres? Entender o que é prova. Vamos falar aqui pro pessoal da aula pra gente poder entender quando essa palavra começar a aparecer? Gente, deixa eu explicar outra coisa aqui pra vocês pra gente entender o texto. A palavra prova na Bíblia tem tido um erro talvez na interpretação. Vamos trazer essa palavra para o nosso cotidiano para vocês entenderem o que Deus está fazendo. Todo mundo aqui já foi para a escola em algum momento da vida e alguns ainda estão na escola nesse momento, fazendo faculdade ou segundo grau ou o que quer que seja, algum curso, né? Quando nós temos um período de aulas em que o professor ensina uma matéria para nós, depois que ele passou e explicou toda a matéria, nos dá exercícios para fazer, para ele ter certeza de que nós entendemos o que ele nos ensinou, o que o professor aplica para nós na sala de aula? Uma prova, certo? Se você entendeu a matéria que o professor ensinou, você vai fazer a prova com a maior tranquilidade do mundo. Agora, se você é aquele estudante que ou não presta atenção na aula, ou não estuda direito quando você tem que estudar, ou não vai para os exercícios fazer os exercícios, quando a prova vem, que o professor dá a prova, como que você vai ficar na prova, quando acontece a prova? Você fica nervoso, você fica temeroso porque você não vai tirar uma nota boa, você fica, né, sem dormir. Amanhã eu tenho prova e eu não estudei nada, eu não sei nada da matéria. Por que você não sabe nada e por que você não estudou nada? Porque você não prestou atenção na aula, porque você não fez os exercícios que o professor te pediu, porque você não passou aquela semana estudando a matéria, porque você não quis, porque você foi negligente. Então vem a prova e você vai tirar uma nota baixa, você não vai ser aprovado. Você vai ter que repetir aquela série, você vai ter que repetir aquela matéria, você vai ter que fazer uma prova substitutiva, né? Uma prova de recuperação que a gente chama na escola, né? Então é isso que vai acontecer. Mas para aquele que estudou e que prestou atenção na aula e que prestou atenção no professor, a prova tira de letra. Você vai lá para a prova, faz sua prova, vou tirar um 10, vou tirar um 9 e passei de ano, tá tudo certo. Então, para quem que a prova é ruim, gente? Para quem estudou ou para quem não estudou? Para quem não estudou, é óbvio, né? Não preciso nem esperar a resposta de vocês. Mas a prova vai vir para os dois, porque os dois estão na escola, os dois estão na sala de aula. Só que para passar de série, para passar de nível, o professor vai provar aquele aluno para saber se ele pode passar de ano ou não. A prova de Deus, gente...
Como assim, Daiane? Fala aí, não entendi o que você quer dizer aí. Fala aí. Qual é a ordem que você está explicando? Primeiro é preceito? Não, primeiro na minha Bíblia, NVI tá leis. E aí a palavra nós trocamos para tarefa prescrita. Não, só as palavras que você vai explicar. Lei. Isso, na minha tá lei, mas a palavra no hebraico é choque. E a segunda palavra é mishpat, ok? Que na minha tá ordenança, mas na de vocês pode estar outra. Isso é o finalzinho do versículo 25. Não importa a tradução de vocês, as duas palavras que estiverem aí, elas têm que ser trocadas para choque e para mishpat, ok? Então, a questão da prova. Aí Deus põe eles à prova, que o texto está falando, né? E Deus os pôs à prova. Quando o professor põe à prova, gente, é porque ele já ensinou alguma matéria. Sim ou não? O professor dá uma prova sem ter ensinado nada, gente? Não. Seria loucura, né? Como é que eu vou pôr alguém em prova que eu não ensinei matéria nenhuma? Então, quando Deus nos põe à prova, é porque ele já nos ensinou ou já nos explicou algo. Agora, o que vai determinar se nós vamos passar aquela prova, se nós vamos passar de ano, se nós vamos ser aprovados por Deus, é se nós realmente ouvimos o que ele nos explicou, ouvimos o que ele nos ensinou, estudamos aquilo que ele nos passou de tarefa para sermos aprovados naquilo que ele está colocando para nós como prova. Essa é a questão. Vamos ouvir o que Deus está falando então, através de Moisés? E na verdade aqui é Deus falando, tá? Esse texto é Deus quem está falando agora com Israel no versículo 26. O Senhor está dizendo-lhes, versículo 26, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Essa palavra do 26, para a primeira palavra lá, mandamentos, né, que aparece, essa palavra mandamentos é mitzvah, ok? É a palavra mitzvah, M-I-T-S-V-A-H, mitzvah, ok? É a palavra em hebraico. Essa palavra para mandamentos que está no versículo 26, ok? A segunda palavra, que na minha Bíblia está decretos, para vocês entenderem o que eu falei, que às vezes a tradução fica um pouquinho confusa para nós se nós não formos para o original. A segunda palavra que na minha Bíblia está decretos é a palavra, de novo, choque, que é a primeira palavra lá de cima que na minha Bíblia estava traduzida para leis. Vocês estão conseguindo me acompanhar ou não? Estão conseguindo ou não? Versículo 26, lá no quase do meio para o final, aparece a palavra mandamentos na minha Bíblia. E depois aparece a palavra decretos. O que aparece? Leem para mim, pelo menos duas pessoas aí, esse texto, versículo só 26. Vão lá na Bíblia de vocês, versículo 26, só ele. Leiam para mim, para a gente achar essas duas palavras que estão aí no texto de vocês. E disse, se ouvires atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus decretos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Jóia. Sua versão, pastor, tá igualzinha a minha nessas duas palavras. Então o senhor pode grifar lá embaixo, mandamentos e decretos. Essas são as duas palavras que eu tô falando agora. Então, mandamentos e decretos. Quem mais? Tá com uma outra versão? Pode ler o versículo inteiro, 26, para mim. Pois, na realidade, na minha versão está estatutos, mas eu já alterei para decretos. Ah, tá. Entendeu? Tá, que é o finalzinho do 26, né? Guardarem todos os teus estatutos. Ok. Mas eu já destaquei como decreto. Tá, mas não faz diferença, viu, pastor? Essa é a verdade. Porque Sim. a gente precisa mudar essas palavras para o original no hebraico, para elas realmente fazerem o sentido real da palavra, né? Porque a tradução, qualquer uma dessas palavras que a gente usar, vai dar o mesmo entendimento no português.
mas quando a gente traduz para o hebraico, ela vai dar uma diferencinha na hora de a gente entender o que o texto está dizendo para nós. E uma diferença boa, né? A gente só vai entender melhor o texto. Não é que faz diferença, não. Ah, Elisângela, mas e quando eu estiver lendo a Bíblia e eu não tiver o hebraico? Gente, não faz diferença nenhuma, tá bom? O hebraico só nos faz compreender melhor o texto. Não é que vai fazer diferença no nosso entendimento da Bíblia, não. Tá bom? Cuidado com isso, porque ninguém é obrigado a ter entendimento em hebraico, dicionário em hebraico, nada disso. O texto em si, ele já nos faz entender. Mas se a gente está estudando, então fica muito mais fácil a gente dar uma olhadinha no hebraico e então entender melhor, tá bom? Então é isso. Então, mais alguém quer ler a versão ou tá todo mundo com a NVI? Tá tudo igual a minha aí? Faz joinha para mim, para eu continuar. Todo mundo na NVI aí? Joia. Então, essa primeira palavra, então, que tá mandamentos, é a palavra mitzvah, que é o significado no hebraico, código de sabedoria. Então, é como se existisse um código de sabedoria para o povo de Israel. É como se tivesse uma cartilha de coisas sábias a serem feitos. Então, se eles derem ouvidos aos códigos de sabedoria de Deus e obedecerem a todos as suas tarefas prescritas, porque a outra palavra lá para decretos, para estatutos, é a mesma palavra choque, lá do início. Então, para uma tarefa prescrita, ok? Então, o Senhor diz, né? Não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Vamos fazer o versículo 25 e 26, trocando as palavras? Vamos ver se a gente conseguiu entender o que eu estou querendo dizer? Vamos junto? Escrevam junto comigo, por favor. Escrevam aí num pedaço de papel, não precisa ser na Bíblia. Escreve num pedaço de papel. O primeiro versículo, que é o 25, então, a gente está traduzindo assim para a gente poder entender melhor o que o texto está dizendo. Vamos lá. O finalzinho do 25, né? Em Mara, o Senhor lhes deu tarefa prescrita. Então, essa é... Pode escrever tudo que eu estou falando, tá bom? O versículo todo para vocês lerem completo depois. Em Mara, o Senhor lhes deu tarefa prescrita e justiça, que é a segunda palavra lá em cima. Vou repetir do início. Em Mara, o Senhor lhes deu tarefa prescrita e justiça e os pôs à prova. Então, até aí nós fomos, certo? Posso seguir? (26) Não precisa agora copiar tudo não, porque é bastante coisa e aí no final que vai vir, né? Dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova. Agora vocês começam a escrever. Se derem ouvidos aos seus códigos de sabedoria, e obedecerem a todos e obedecerem a todas as suas tarefas prescritas, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Fizeram? Entenderam o que eu estou querendo dizer com a tradução para o hebraico? Como o que o texto está dizendo são coisas muito mais práticas do que simplesmente coisas genéricas. O que seria o genérico? O genérico é usar para tarefa prescrita e para decreto a mesma palavra. Ou leis e decretos a mesma palavra. Ou palavras diferentes, na verdade, né? No português, sendo que no hebraico a palavra é a mesma. Então, o que Moisés
está declarando para o povo, que Deus está falando com ele para falar ao povo, é que o povo precisa dar ouvidos ao que Deus já falou para eles lá atrás, antes deles saírem para o Egito. Todas as promessas que Deus fez antes deles saírem do Egito, elas já foram prescritas, elas já foram declaradas. Eles precisam dar ouvidos a esse Deus que já falou com eles lá atrás, porque se eles derem ouvidos a esse Deus que falou com eles lá atrás, o que vai acontecer com eles se eles derem ouvidos? Se eles seguirem a sabedoria de Deus, se eles seguirem os ensinos que Deus deu já lá atrás, antes deles saírem do Egito, através de Moisés. O que vai acontecer com eles, gente? O que o texto está dizendo que vai acontecer com eles, se eles derem ouvidos a Deus? Fala para mim, alguém pode abrir aí e finalizar o versículo 26 para nós. Qual é a promessa aqui, se eles derem ouvidos? Não trará nenhuma doença. Não trarei sobre vocês. Quem que vai trazer a doença então, gente? Se as pessoas não derem ouvidos a Deus? O Senhor. O Senhor. Opa! Então, a doença, as doenças que Deus está falando aqui, depois se vocês quiserem eu vou ver o significado no hebraico para essa palavra doenças aqui, mas é doenças mesmo, elas são trazidas para nós ou para o povo de Israel porque eles não deram ouvidos ao que Deus já tinha dito para eles desde lá do Egito. Então, a obediência a Deus, ela nos traz inclusive proteção sobre doenças, ok? Num outro momento a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Mas aí ele diz assim, ó, não trarei nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Aqui está o fechamento, gente, do que Deus está falando para Moisés e para o povo nesse momento. Ele está dizendo que ele é o Jeová Rafa. Todo mundo gosta de dizer, Deus é Jeová Rafa. Esse cura, essa palavra cura aí no hebraico é Rafa, tá? R-A-P-H-A, Rafa, ok? Deus é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Mas, gente, como é que ele se torna o Deus que cura? Respondam para mim, vocês são alunos assim, ó, atenciosos na aula. Como é que Deus se torna o Deus que me cura? Obedecendo suas leis. Fala de novo, Adailton, por favor, que tá bem baixinho o teu áudio. Obedecendo às suas leis. Obedecendo às suas leis. E tem a ver com os 10 mandamentos? Nós estamos lendo os 10 mandamentos aqui? Não, com os códigos de sabedoria. O que são códigos de sabedoria, será? Princípios que são imutáveis. Deus não muda, gente. Em nenhum estágio da Bíblia Deus mudou. Então, o mesmo Deus que falou com Adão e Eva no jardim, que falou com Noé para ele construir a arca, que mostrou os princípios para Abraão, é o mesmo. Eles estão ouvindo de geração em geração, de pai para filho, princípios, decretos, códigos de sabedoria da parte de Deus, que tem vindo de geração em geração, e se eles derem ouvidos a isso, o Senhor já os libertou do cativeiro, da escravidão, do pecado, os libertou, está levando eles para a terra da habitação dele, para a salvação eterna, vamos colocar assim para a gente poder entender, mas para que eu permaneça uma pessoa saudável no meu corpo, alma e espírito, e aí eu já vou colocar os 3, o Senhor diz que ele é o Jeová Rafa, ele é o Deus que me cura, só que tem uma tarefa prescrita, obedecer os seus princípios. Porque vai ter um outro texto que ele vai dizer assim, se vocês não obedecerem aos meus mandamentos, às minhas leis, trarei sobre vocês as mesmas doenças que eu trouxe sobre os egípcios. Ok? Então, o contrário, ele também é verdadeiro, tá? Então, deu aí 9h30, gente? Alguém tá me avisando, é isso?
Acho que deu, né? Então, Deus está falando exatamente isso para um povo que está acabando de sair praticamente lá do Egito. Tem pouco tempo que eles estão caminhando, alguns meses talvez só. Eles encontraram Mara, um lugar de bebida amarga, de água amarga, e já começaram a murmurar. Aqui nós encontramos a segunda murmuração, porque a primeira foi lá diante do Mar Vermelho. Eles já começaram a murmurar para Moisés lá no Mar Vermelho. Aqui nós temos a segunda murmuração deles. Então Deus está dizendo assim, ou vocês creem no que eu falei para vocês desde o início, ou vocês vão receber a maldição das doenças que eu trouxe sobre o Egito, porque eles não me deram ouvidos. Então o texto está muito claro, gente. Não adianta a gente querer fazer firula, né? Achar palavra onde não tem palavra, porque o texto está dizendo. Amém? Bora orar? Pastor Marcos, ora pra gente finalizar essa aula, por favor. Pastor abençoado, glória a Deus. Amém. Vamos orar.